Oi, pessoal, tudo bem? Estamos começando o programa Pura Verdade, que faz parte do projeto Novas Práticas do Jornalismo, Inovações no Ensino para o Combate à Desinformação, orientado pelas professoras Karine Vieira e Mônica Forte. A cada edição, iremos entrevistar pesquisadores e jornalistas que estejam atuando no enfrentamento da desinformação. Dessa forma, buscamos trazer diálogos sobre as práticas desenvolvidas nesse processo e compreensão do contexto do atual trabalho jornalístico. Eu sou Nicole Tessin, falando de Curitiba, Paraná, e sou aluna de jornalismo do Centro Universitário Internacional Uninter. Neste programa, vamos contar com a participação das coordenadoras do projeto, a professora Karine Vieira, do Centro Universitário Internacional Uninter, e a professora Mônica Forte, da Uninter, e também do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Linguagens da Universidade Tuiuti do Paraná. Olá, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. E também vamos ter a participação do professor do mestrado em jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ivan Bonfim. Olá, é um prazer participar desse projeto e deste dia especial. E como convidado da nossa última edição de 2021 do A Pura Verdade, nós recebemos o pesquisador, professor de jornalismo e diretor do Center for Internet Studies and Digital Life at School of Communication da Universidade de Navarra, na Espanha, Ramon Salaverria. O professor Salaverria atualmente coordena o Iberian Media Research and Fact-Checking, um observatório que atua no enfrentamento da desinformação na Espanha e Portugal. Seja muito bem-vindo, professor, e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado de poder participar aqui com vocês. Bom, professora, nós estamos muito felizes em poder recebê-lo aqui. E a gente queria começar conversando, perguntando, né? A gente entende, né, que a desinformação não é algo novo, né? Não, a gente vive, na verdade, uma propagação enorme de conteúdos falsos, né? Que a gente vê hoje como um fenômeno. A gente gostaria de saber, na sua opinião e nas pesquisas, a partir do que o senhor tem observado, né, quais são as causas, quais são os fatores, né, para esse fenômeno, para a gente observar esse contexto, né, desinformativo que a gente vem vivenciando. Bom, as causas são múltiplas, eu acho. Como você acaba de lembrar, efetivamente, o fenômeno da desinformação, aquilo que no século XX se chamava de propaganda e difusão mais ou menos quirúrgica de mensagens para ganhar algum tipo de vantagem frente aos adversários. Isso faz parte da história humana, realmente, desde as origens da própria humanidade. Mas nesta época mais próxima, nestes últimos 20 anos, desde a popularização da internet e as redes sociais, particularmente, nós temos um contexto que é muito mais complexo e muito mais propício para multiplicar a difusão de conteúdos desinformativos. No passado, no século XX, a possibilidade de transmitir esses conteúdos, essas mensagens desinformativas, basicamente estava em poucas mãos. Estava nas mãos dos grandes governantes e as mídias jornalísticas. Mas agora, essa possibilidade de inocular, eu não sei se se fala assim exatamente em português também, mas essa inoculação de mensagens muito quirúrgicas, muito específicas, praticamente desde qualquer cidadão, que podem, de alguma maneira, determinar as posições ideológicas ou sobre a sociedade de grandes volumes da sociedade, pois agora é muito maior. E, portanto, agora eu acho que as causas, finalmente, são basicamente as mesmas que existiam no século XX, mas os processos e as tecnologias de difusão de desinformação agora são muito mais efetivas, poderíamos falar assim. E, em sua opinião, é possível minimizar os impactos das notícias falsas ou desses conteúdos enganosos que circulam nas mídias digitais e como poderíamos fazer isso? Bom, existe basicamente
dois paradigmas possíveis para limitar a difusão da desinformação. É um paradigma reativo e um paradigma proativo. Um paradigma reativo é aquele que reacciona depois de que a desinformação tem sido divulgada. E o paradigma proativo, pelo contrário, é exatamente o contrário. Isto é, tratar de limitar ou até parar a possibilidade de que os conteúdos desinformativos pues, alcancem a população. Até agora, basicamente, através das plataformas do fact-checking, o paradigma principal ha sido um paradigma reativo. As plataformas de verificação, os fact-checkers, o que fazem é, quando algum conteúdo é potencialmente falso, elas tratam de, em primeiro lugar, verificar se o conteúdo é falso ou real, e depois, no caso seja um conteúdo falso, indicar aquilo como falso. Mas agora estamos passando a um paradigma que trata de ser mais proativo, antecipar-se a possibilidade de que esses conteúdos desinformativos alcancem uma visibilidade muito grande. Claro, isso tem umas virtualidades positivas, mas ao mesmo tempo uns grandes riscos, porque você, através de inteligência artificial, por exemplo, você pode colocar uns elementos de alerta temprana, por exemplo, nas redes sociais, e quando elas são capazes de determinar e identificar conteúdos potencialmente desinformativos, eles podem parar ou limitar a difusão desse conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, em certas mãos, particularmente de governantes que não têm critérios democráticos, podem utilizar essa ideia simplesmente para fazer censura, para dizer isto é falso e, portanto, não pode ser divulgado. E não tem garantia de que seja realmente um conteúdo desinformativo. Pode ser claramente um conteúdo inconveniente para o governante, mas não necessariamente desinformativo. Então, devemos ter digamos, uma preocupação sobre quais são as formas corretas de tratar de parar as difusões de conteúdos potencialmente falsos. E nesse sentido, professor, o senhor estava falando sobre a questão, né, de um conteúdo mais proativo, né? Qual que seria a sua opinião quanto à criação de eventuais órgãos e medidas regulamentadoras para combater a desinformação? E, bom, e como também que isso está sendo discutido, como essa situação vem sendo discutida na Europa? Eu particularmente, não acredito no Ministério da Verdade. Isso já foi colocado por George Orwell e por essas grandes utopias ou distopias das regimes totalitárias que controlam a liberdade da informação. Eu não acredito no Ministério da Verdade. E desde esse ponto de vista, eu acredito que as instituições, as comissões, as agências que têm uma finalidade de controlar a desinformação, em geral, deveriam não existir propriamente dito. Pelo contrário, eu acho que devemos promover a transparência das instituições, a transparência da mídia, a transparência das plataformas digitais, para conhecer exatamente quais são os processos de publicação e difusão dos distintos conteúdos. Eu, particularmente, não sou muito partidário desses modelos onde tem uma instituição que garante potencialmente, ao menos, a qualidade da informação, mas, pelo contrário, eu gostaria de ter sistemas onde os próprios usuários e as organizações que difundem os conteúdos sejam obrigadas a ser transparentes até nos próprios algoritmos sobre como jerarquizam os conteúdos para saber realmente por que determinado tipo de conteúdos alcançam uma grande visibilidade. E até que ponto o senhor acredita que a desinformação pode ser compreendida como uma estratégia de poder? Bom, eu acho que temos bastantes evidências agora em distintos países que
a desinformação está sendo utilizada como uma das armas ou ferramentas daquilo que está sendo chamado as guerras híbridas, ¿no? O os conflictos híbridos, onde os conflictos já não são bélicos, não tem um componente militar, mas as grandes potências brigam entre elas através de fórmulas mais ou menos não bélicas, não? E a disseminação estratégica de conteúdos que condicionam a opinião pública com mensagens falsas é uma forma que está sendo utilizada por as grandes potências. Aconteceu já no século XX, nos totalitarismos soviéticos, o totalitarismo nazi, durante a segunda metade do século XX, na Guerra Fria, foi um encontro de mensagens que foram muito planificadas e, em muitos casos, eram mensagens falsas. E agora estamos em uma situação onde as grandes potências e também outro tipo de atores que não são necessariamente estados ou grandes governantes, são empresas que querem ganhar dinheiro, são partidos políticos que querem fazer algum tipo de campanha política, são movimentos activistas que pretendem gerar uma determinada agenda ideológica. Tem muitos atores agora que estão utilizando esse tipo de técnicas e que finalmente estão gerando uma poluição desinformativa muito grande. Professor, nós gostaríamos que o senhor contasse um pouco de como está sendo, né, os trabalhos que vocês vêm desenvolvendo no projeto Iberifier, é correto essa pronúncia? Iberifier, e que é esse observatório, né, que conta com 12 universidades, 5 agências de notícias, checagem, mais 6 instituições, né, multidisciplinares, de Portugal e Espanha, né? Como é que vai ser esse projeto? Como é que vocês estão trabalhando, né, de forma integrada, observando aí, né? Porque nós estamos falando de 2 países, obviamente, né, na região, mas que devem ter contextos, né, relacionados ao cenário de desinformação com as suas particularidades, né? Como vai ser esse trabalho de pesquisa que o senhor está à frente? O Observatório Iberifier começou em setembro desse ano, faz 2, 3 meses, e tem um horizonte temporal de 30 meses por enquanto. Vamos ver, porque inicialmente, bom, esse é o prazo, mas depois temos uma vontade de permanência, de extensão do tempo. E a origem do observatório é uma preocupação da Comissão Europeia, porque depois do 2016, faz 5 anos, 4, 5 anos, quando aconteceu o Brexit no Reino Unido, a campanha eleitoral em Estados Unidos, onde Trump ganhou com mensagens, em muitos casos, desinformativas, e algumas outras ingerências internacionais por parte de Rússia em Ucrânia, tinha uma série de situações aí complicadas que revelaram a Comissão Europeia a dimensão do problema. A Comissão Europeia entendeu que já não era simplesmente uma questão de segurança militar ou segurança nacional por parte dos países que fazem parte da União Europeia. Precisava também ter uma estratégia para essas ameaças híbridas que falei faz um minuto. E aí começou a fazer algumas reflexões, algumas propostas legais, e dentro dessas propostas teve uma iniciativa que era criar um observatório europeu de mídias digitais, o European Digital Media Observatory, que foi criado no ano passado, no ano 2020. Tem sede em Florença, em Itália. E o segundo passo da Comissão Europeia foi criar uma espécie de rede de observatórios nacionais em distintos lugares do conjunto da União Europeia. E aí, elaborou um orçamento e fez uma convocatória para projetos europeus de consórcios. As convocatórias europeias são muito bem dotadas em termos de orçamento, mas ao mesmo tempo são muitíssimo competitivas e é muito difícil conseguir. E aí, finalmente foram concedidos 8 observatórios internacionais, ou nacionais, poderíamos dizer, neste caso. Nosso caso, que foi um dos projetos concedidos, é um projeto ibérico que abarca tanto Espanha como Portugal, portanto.
entendimos que tinha todo o sentido, porque gran parte dos conteúdos desinformativos conectan os territórios com base nas línguas. E, portanto, a permeabilidade para a difusão dos conteúdos desinformativos em espanhol e português são muito grandes entre a América Latina e o território ibérico. E, ao mesmo tempo, o território ibérico é um ponto de conexão entre a desinformação que chega desde Europa e que pode chegar à América Latina e, ao mesmo tempo, que vem da América Latina para chegar até o resto da Europa. E aí, bom, fizemos uma proposta que finalmente foi apoiada pela Comissão Europeia. Como já falei, tem um orçamento muito relevante, 1,5 milhão de euros para trabalhar nos próximos 30 meses. E aí, bom, hemos começado a trabalhar um consórcio composto por 23 instituições que coordinamos. A sede está sediado aqui na Universidade de Navarra, em Pamplona, e tem universidades, tem fact-checkers, tem agência de notícias e tem centros de prospectiva e análise estratégico. E uma combinação de todo esse potencial que é espetacular, são mais de 90 pesquisadores, finalmente, um projeto absolutamente muito grande em termos de ambição, mas ao mesmo tempo para o gerenciamento não é fácil. Mas essa é basicamente a filosofia: gerar um centro de vigilância permanente, de análise estratégica e de desenvolvimento também de tecnologias de computação para bueno, atacar ou combater a desinformação, porque parte dos parceiros universitários são departamentos de computação e de dados que estão desenvolvendo tecnologias de inteligência artificial para identificar desinformação. Mas o senhor também liderou as pesquisas antes, né, deste centro de investigação, as pesquisas relacionadas a essa percepção e ao compartilhamento de desinformação, né? O Brasil é um dos líderes do compartilhamento, número de usuários que compartilham a desinformação, e a Espanha, na Europa, também já se despontou, né, nessa realidade. Há algum resultado concreto já das pesquisas relacionadas a essa percepção e o compartilhamento desses conteúdos enganosos? É verdade que esse projeto que acaba de começar de Verifier faz 2 meses, bom, a planificação faz mais de um ano que foi feita. Esses projetos, como vocês entendem, precisam de um tempo de sedimentação e de planificação muito ampla, não? Mas com anterioridade, eu e o nosso equipo já estava trabalhando em fenômenos de desinformação em algum outro projeto, e casualmente, digamos, o projeto mais potente teve foco em conteúdos de saúde, conteúdos desinformativos de saúde, e foi um projeto que foi apresentado um mês antes do começo da pandemia. Nós, evidentemente, não sabíamos o que ia acontecer, mas às vezes esse tipo de coincidências ocorrem. Alguma pessoa até pensou: você já sabia alguma coisa? Não, eu não sabia nada. E posso afirmar, mas aconteceu assim. E realmente foi ótimo desde esse ponto de vista, porque no momento em que a pandemia começou, nós já tínhamos a equipe preparada para poder analisar os fenômenos. E aí, nos últimos 2 anos, temos feito vários análises, alguns quantitativos, para dimensionar o fenômeno, quais são as características em termos de tamanho, esse tipo de dados que a vezes se fala de qual é a quantidade de conteúdos desinformativos que estão circulando. Esse tipo de trabalhos temos feito. Em segundo lugar, hemos analizado a tipologia, a morfologia dos conteúdos desinformativos. Esta é outra das linhas de trabalho para identificar quais são os tipos de conteúdos potencialmente desinformativos que podem chegar aos cidadãos.
E, finalmente, agora mesmo, hoje pela manhã, estávamos já trabalhando em um projeto, eu acho bastante interessante, um foco bastante interessante, que é a parte psicológica. A parte psicológica do consumo da informação. Por que as pessoas acreditam conteúdos potencialmente falsos? Por que não temos, digamos assim, uma proteção antivírica contra os conteúdos desinformativos, não? E nós somos muito facilmente contagiados por conteúdos potencialmente desinformativos. Então, queremos analizar, temos feito algunos, neste caso, a través de metodologias cualitativas, focus groups, con usuarios de distintas edades, consumidores muito insistentes ou activos de tecnologias digitais, mas, ao mesmo tempo, pessoas que ficam um pouco mais afastadas desse tipo de tecnologias, para conhecer um pouco quais são os comportamentos. E, em função disso, já temos alguns elementos, e a nossa expectativa é publicar esses resultados ao longo do próximo ano. Até, professor, até pensando, né, de acordo com o que tu acabou de relatar, seria possível a gente fazer uma geral, assim, sobre quais são os principais conteúdos falsos que circulam na Espanha, né? Como é que a gente poderia pensar, como é que o senhor poderia tentar explicar, talvez, quais os principais conteúdos falsos aí? Bom, podemos falar de categorias e depois podemos falar de casos concretos. Tem algumas categorias que são o que em espanhol se chama discurso de ódio. Eu não sei qual é a expressão em português, o discurso de odeio, será? Eu não sei exatamente. É de ódio também, discurso de De ódio. ódio também, de ódio. E sempre acontece a mesma coisa. Quando eu procuro encontrar a palavra em português, eu falo em espanhol e é exatamente a mesma. Porque eu acredito que vai ser diferente, mas nesse caso não. Então, discurso de ódio. Aí, nessa área, tem uma quantidade bastante grande. Depois, tem uma produção de conteúdos desinformativos grandes dentro da disputa, da briga política, particularmente quanto mais, digamos, quando se trata de partidos políticos colocados mais aos extremos, a quantidade e a digamos, a fortaleza dos conteúdos desinformativos, as mensagens desinformativas aumentam, não? E aí essa polarização ideológica, además do discurso de ódio, desculpa, produce alto grado de desinformação. Depois está a estafa, eu não sei se se fala assim em português também, a estafa quando as pessoas, ou certas pessoas, ou organizações, tratam de roubar, enganar a outras pessoas com fines econômicos. E aí tem uma categoria bastante grande de empresas que enganam com, por exemplo, na pandemia, com produtos supuestamente milagrosos, este tipo de asuntos, ¿no? As categorias son bastante amplias, ¿no? De conteúdos potencialmente desinformativos. Y después tem casos concretos, ¿no? Y esos casos concretos nós temos verificados que tem algunas falsedades, o que en español se llama bulos, ¿no? Mentiras, ¿no? Que se reproducen de manera geral, às vezes un pouco transformadas en distintos lugares do mundo. Todos conhecemos, por exemplo, a falsedade do 5G como potencial difusor do coronavírus, ou todas as falsedades vinculadas, por exemplo, à vacinação. Tem muitas, não? E aí tem algumas que são de âmbito global. Mas tem outras, por exemplo, que são exatamente a mesma, mas ligeiramente modificada em cada lugar. Durante a pandemia, nós identificamos, por exemplo, uma falsedade que consistia em que havia algumas pessoas que afirmavam que havia aviões, às vezes eram helicópteros, circulando em cima das cidades,
y que estaban diseminando pues distintos productos químicos que estaban produciendo efectos muy negativos nos cidadãos. E isto, você encontrava essa mesma falsidade em Helsinki, em Finlândia, você encontrava essa falsidade adaptada, por exemplo, para Paris, e encontrava essa mesma falsidade em distintas cidades, nem em Espanha, em distintas cidades particulares de Espanha. Então, por isso, às vezes, acontece que esse tipo de falsidades tem uma capacidade de mutação bastante similar ao que acontece no caso do próprio vírus. Professor, e a checagem e o jornalismo, né, no combate à desinformação, não circula na mesma rapidez que as fake news. Como é possível avaliar o impacto do fact-checking na sociedade? Quais estratégias o senhor acha que seriam necessárias para ampliar o conhecimento da sociedade sobre o trabalho de checagem? É uma boa pergunta. Olha, essa é uma das questões que nós temos perguntado agora a esos painéis de usuários, ¿no? de cidadãos convencionais, para saber qual é o nível de exposição que eles têm aos conteúdos potencialmente desinformativos e o nível de checagem que essas pessoas utilizam e os procedimentos de verificação que estão utilizando atualmente. E a nossa impressão, ainda temos que trabalhar um pouco os dados, mas a nossa impressão é que a exposição à desinformação é muito mais forte e muito mais intensa do que a exposição à verificação. E portanto, a efetividade das organizações de fact-checking, em princípio, é limitada. É boa, sempre é conveniente, mas precisamos de outro tipo de estratégias complementárias e, claramente, as plataformas de fact-checking, unicamente por si sozinhas, não são capazes de parar as dinâmicas de disseminação de desinformação. Professor, e nesse sentido, né, o jornalismo ele vive uma crise de credibilidade, né, junto ao público, às audiências, né? E como é que o senhor compreende? O senhor acha que essa crise de credibilidade do jornalismo ela pode contribuir para esse cenário de desinformação, para esse fenômeno que a gente tem visto? Olha, eu sou uma pessoa radicalmente optimista e, portanto, provavelmente desinformada. Mas eu sempre tento de analisar as questões desde o ponto de vista da oportunidade, mais do que desde o ponto de vista do problema, não? Obviamente, a desinformação é um problema, obviamente, a mídia tem um grande problema estrutural, mas eu acho que a desinformação é uma grande oportunidade para a mídia. Por quê? Porque rapidamente ha demonstrado a necessidade de contar com informação de qualidade para poder actuar livremente em sociedade. E, portanto, eu acho que isso pode ser utilizado por a mídia jornalística como uma forma de lembrar o papel que tem na sociedade de proporcionar informação clara, correta, atualizada, para tomar decisões em liberdade. Isto é básico em qualquer sociedade democrática. E, portanto, eu acho que a desinformação tem gerado muita disrupção na sociedade e no jornalismo, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que é uma grande oportunidade para recuperar a fortaleza desta atividade social. E em sua opinião, no que diz respeito à checagem, que tipos de tecnologias, recursos podem ser empregados atualmente para qualificar essa apuração jornalística? Até agora, a maior parte das metodologias de apuração da informação, de verificação da informação, têm sido basicamente humanas, profissionais. E, nesse sentido, as técnicas de checagem têm sido basicamente jornalísticas. Identificar fontes acreditáveis, apurar a informação, fazer checagem com distintas fontes. São técnicas que o jornalismo de qualidade tem utilizado durante mais de um século. O que está chegando agora, além disso, são uma série de tecnologias de computação,
de inteligência artificial, particularmente, que, a través de procedimentos automatizados, são capazes de, pelo menos, alertar sobre a possibilidade de que existan conteúdos manipulados, por ejemplo, acontece nas fotografias, nos vídeos, nos conteúdos de audio, que si eles pasan por determinado tipo de filtros tecnológicos, esos filtros pueden señalar, pelo menos alertar sobre a posibilidad de que aquello seja un conteúdo manipulado. Ese tipo de tecnologías no existían antes e agora están chegando já nas redacções. Algumas das principais organizações de verificação em distintos lugares do mundo, aqui na Europa, estão desenvolvendo ferramentas para o que nós chamamos identificação temprana de conteúdos desinformativos ou conteúdos manipulados. Bom, isso eu acho que está começando a chegar já nas redações e entre o conhecimento profissional humano e essas ferramentas, eu acho que vamos a ter digamos, uma capacidade de identificar eu não sei se eliminar o problema provavelmente vai continuar, mas vamos a ter melhores ferramentas para lutar contra ele. Sim, e professor, aí pensando na formação dos jornalistas, né, quais as mudanças que o senhor acredita que poderiam ser feitas nos currículos dos cursos de jornalismo para combater essa desinformação nessa nova era digital, né, essa era digital nova e contemporânea? Né? Essa é uma importante questão. Atualmente, um desafio que ainda não tem sido respondido adequadamente. Nós precisamos desenvolver pelo menos duas linhas de educação. Uma para a cidadania em geral e particularmente para os mais jovens que estão agora estudando e precisam desenvolver o que no mundo anglo-saxão se chama a media literacy, ou alfabetização mediática, educação mediática, o critério, a capacidade para poder identificar conteúdos falsos frente a conteúdos reais e comportamentos responsáveis com esse tipo de conteúdos. Essa é uma linha de educação, mas nós precisamos também, e você está muito certo nisso, nós precisamos uma qualificação especial para os jornalistas, para os profissionais da informação, para que eles possam trabalhar, responder adequadamente ao desafio da desinformação. Porque realmente a qualificação tradicional do jornalista é relevante e é uma qualificação boa para poder identificar conteúdos potencialmente desinformativos, mas já têm sido feitos alguns estudos e algumas provas quando jornalistas experientes têm sido colocados diante de conteúdos falsos e não têm sido capazes de identificar aqueles conteúdos como falsos ou manipulados. E, portanto, precisamos de uma série de recursos, metodologias, ferramentas novas para atualizar a formação dos jornalistas. Embora sua realidade, né, e sua pesquisa esteja concentrada em Portugal e Espanha, como o senhor analisa esse volume de desinformação, essa onda de desinformação no Brasil, e considerando principalmente que no próximo ano teremos eleições, e aí os partidos políticos, né, e grupos ligados a determinados partidos acabam extrapolando aí na tentativa de manipular os seus eleitores. Sim, a desinformação é um problema global, é planetário. Mas é certo que tem alguns países, alguns territórios onde é particularmente relevante, não? E nesses últimos anos, dada a polarização ideológica que Brasil está vivendo, pues parece claro que es uno de los países donde este tipo de fenómenos han atingido de una manera mucho más fuerte, ¿no? También por algunas razones, porque a propia língua portuguesa, bom,
tem Portugal, tem alguns outros países lusófonos, mas mais de 80% das pessoas que falam português no mundo estão no Brasil. E isso não acontece com o espanhol, e não acontece com o inglês. E aí, portanto, em outras línguas e em outros contextos culturais, a permeabilidade dos conteúdos desinformativos é muito mais transnacional. No caso do Brasil, é muito autóctono tudo. E, portanto, essas dinâmicas são muito mais, digamos, a palavra espanhola seria recalcitrante, isto é, são muito intensas dentro do próprio país. Eu acho que a circunstância política, evidentemente, de uma pessoa que está na presidencia, que está marcada precisamente por una absoluta desprecio sobre a información, a cualidad de información, a apuración, y que está teniendo unos comportamientos, en muchos casos, muy irresponsables en términos de responsabilidad social, particularmente sanitaria, por exemplo, no caso da pandemia. Eu não quero fazer um discurso, digamos, político de aqui e de allá, sino, digamos, de comportamento puramente social, ¿no? Todo esto está gerando, facilitando uma multiplicação grande, mas claramente vocês lá no Brasil conhecem muito melhor do que eu o que está acontecendo. Professor, eu queria perguntar sobre, a gente está falando justamente desses conteúdos transnacionais, e mesmo no Brasil, né, um país tão grande também, continental, que tem seus próprios conteúdos desinformativos. Como é que a gente pode pensar e qual que seria a responsabilidade de empresas, né, como o Facebook, né, de grandes grupos que manejam justamente, que têm o poder sobre as redes sociais, né, as redes sociais digitais? Como é que a gente poderia pensar a responsabilidade dessas empresas nesse sistema? Às vezes, as responsabilidades podem ser demandadas por ação e, em outras ocasiões, por omissão. Se você está fazendo, por exemplo, uma omissão de socorro, você pode estar cometendo um delito, que é, obviamente, um delito menor do que uma ação, por exemplo, de um ataque a uma pessoa, um homicídio. Mas se você não assiste, você está também fazendo algum tipo de comportamento punível. Bom, eu acho que nas redes digitais, atualmente, poderíamos falar basicamente de uma certa omissão. E aqui, assim, poderíamos falar de uma omissão interessada. Vou tratar de explicar isto. Eu não acredito que as grandes plataformas digitais estão produzindo conteúdos desinformativos. Os conteúdos desinformativos estão chegando nessas plataformas. Mas o que eu sostengo, eu acredito particularmente, e tem muitas pessoas que acreditam exatamente igual do que eu, por exemplo, a própria Comissão Europeia, que essas grandes plataformas não estão fazendo tudo o que elas podem para parar esse tipo de dinâmicas. E por que não estão fazendo tudo o que elas podem fazer? Pois porque seu negócio é muito lucrativo quando os conteúdos desinformativos estão circulando. Até mais lucrativo do que quando conteúdos não desinformativos circulam. Porque tem se demonstrado que os conteúdos desinformativos se compartilham mais, são mais adictivos, são mais polêmicos, geram muito mais interação. E o negócio das plataformas digitais não está na verdade, está na interação. Esta é a grande diferença com a mídia jornalística. E, portanto, quando você encontra um negócio na interação, no compartilhamento dos conteúdos e dos serviços, e a desinformação, as falsidades, a polêmica, o discurso de ódio, a polarização, ajuda seu negócio, você até pode entender desde uma postura cínica que essas plataformas não estão fazendo tudo o que poderiam fazer. Tem um problema de reputação, claramente, elas têm advertido esse problema de reputação e também de accountability, como se chama no âmbito anglosajón, ¿no? Digamos, a responsabilidade sobre os conteúdos. Em Estados Unidos, isso não, o mercado é a única questão que determina
as políticas públicas dessas grandes plataformas. Mas aqui na Europa, as autoridades europeias estão tratando de controlar esse tipo de posturas pouco firmes por parte das plataformas frente à desinformação. Bom, pessoal, estamos chegando ao final da nossa conversa com o professor Ramon. Mas, para finalizar, gostaríamos de saber o que é jornalismo para o senhor. Para mim é uma vocação e uma paixão. Eu resolvi que essa era a minha paixão quando eu tinha 10 anos. 10 anos. Eu fui invitado dentro de minha escola a ir a uma piscifactoria para fazer um informe para o resto de meus alunos. E eu identifiquei isso como uma das atividades mais interessantes que eu podia fazer no resto da minha vida, porque basicamente consistia em aprender coisas, olhar coisas e contar essas coisas ao resto das pessoas. Eu estudei jornalismo, trabalhei uns anos como jornalista e depois, por circunstâncias pessoais, terminei como pesquisador e professor de jornalismo. E atualmente, basicamente, minha reflexão é que sigo fazendo a mesma atividade. Eu, como pesquisador, sigo tratando de encontrar conhecimentos novos sobre uma realidade interessante para mim, que neste caso é uma realidade especializada. Eu gosto do jornalismo como atividade e agora estou pesquisando sobre a atividade jornalística. E eu acredito que, além de uma paixão e de uma vocação pessoal, eu claramente acredito que é uma atividade de grande relevância social. Para outras pessoas, eu acho que é um dever moral oferecer informação de qualidade para poder tomar decisões em liberdade. E fechamos a última edição da Pura Verdade, agradecendo a participação do professor Ramon Salaverria. Obrigada, professor. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom, parabéns por como você vocalizou meu nome, porque eu geralmente sou Ramon no Brasil, e vocês sabem que Ramon é presunto, portanto sou um presunto Salaverria. E depois, Salaverria, vocês deveriam saber que é até complicado para os próprios espanhóis falar esse sobrenome, porque é um sobrenome basco, em euskera, em língua basca, e quando eu viajo 100 quilômetros para o sul, automaticamente me convierto em outro tipo de pessoa. Sou o senhor Salvatierra, Saavedra, muitas pessoas confundem, mas, Nicole, você falou perfeito. Que bom. Nós agradecemos também em nome da nossa instituição, né? O projeto A Pura Verdade está ligado ao Centro Universitário Internacional Uninter, e nossa pesquisa deve continuar para o próximo ano, então contamos aí com a sua colaboração sempre e agradecemos demais, né, esta participação. Eu não sei se foi útil ou não, mas obrigado pelo convite e fico à sua disposição. Muito obrigada, professor, foi excelente, a gente teve uma aula aqui muito bacana e ficamos muito felizes em poder compartilhar, e acho que vai ser um programa, né, essa conversa vai render muito aí para a nossa pesquisa. Muito obrigada mesmo. Muito bem, até a próxima. Tchau, tchau. Então, muito obrigada também ao professor Ivan Bonfim e às nossas coordenadoras, Karine Vieira e Mônica Forte. Muito obrigada, Nicole. Foi um prazer. Foi ótimo estar aqui, e gostaríamos também, já que é o último programa deste ano, né, parabenizar toda a equipe que esteve aí à frente da Pura Verdade, na presença de Nicole Tessin, representando todos os outros discentes, né, bolsistas ou voluntários em iniciação científica 2021 do Centro Universitário Internacional Uninter. E é isso, pessoal. O programa vai estar disponível no YouTube, Spotify, Rádio Public, Google Podcasts e Pocket Casts. Vocês podem acompanhar o projeto no Instagram,
no Twitter e no Facebook. Tchau e até o próximo programa em 2022.